Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Gabriel Moss. Olá, professor Duncan, estou com uma dúvida e gostaria de saber se você poderia comentar a respeito. Diante da lógica lacaniana de que o inconsciente é estruturado pela linguagem, e a Libras também trata-se de uma linguagem, gostaria de saber como a psicanálise enxerga o inconsciente em indivíduo surdo-mudo. Um grande abraço. Ótima pergunta, Gabriel. De fato, tem uma tradição de pesquisas de psicanálise lacaniana ligadas a centros de apoio e atenção a pessoas com dificuldade de audição e de fala, né? Tanto na DERDIC, né, da PUC, aqui na Vila Clementino, quanto na fonoaudiologia, em geral, né, especialmente na fonoaudiologia da PUC, a gente tem essa tradição de pensar a clínica fonoaudiológica a partir do Lacan e a partir da psicanálise. A Libras, para começar, é uma linguagem, né? É uma linguagem que consegue captar por meio de gestos, pontuações, uso de alguns ícones, expressão de emoções. Ela consegue trazer para o universo da gesticulação conteúdos frasais e replicar o que seria, assim, a fala, né? Então a gente pode... Isso é uma pergunta muito interessante, porque ela serve para a gente desassociar o significante da expressão verbal do significante. O significante não é a palavra, né? O significante, Lacan define como uma posição no inconsciente, uma posição diferencial, uma posição formada por duas articulações, uma que tem valência semântica e outra que não tem valência semântica, né? Então, os sons que nessa língua são opostos, né? As oposições que têm valor linguístico dentro daquela língua. Para o português é uma, para o romeno é outra, para o turco é outra, para o russo é outra, né? E isso a gente sabe que se a criança não é exposta a essas variações articulatórias, ela depois ou não vai conseguir falar aquela língua ou ela vai falar com muito sotaque, com muita dificuldade, né? Quer dizer, tem algo na experiência primária da gente que vai selecionando a nossa potência universal para a linguagem para um determinado particular que é aquela língua com os seus fonemas e com os seus, segundo a articulação, né, as suas diferenças diacrônicas, sincrônicas, que definem posicionalmente o significante, né? Lembra que o significante não tem valor em si mesmo, mas sempre em relação a um outro. Por isso Lacan fala em S1 e S2. Por isso Lacan fala do sujeito como um efeito dessa relação, né? Essa relação que pode variar do significante mestre, é o significante do saber, e pode determinar então efeitos de retroação, né? E retroação que vão fazendo com que o sentido sempre chegue ao depois, e por isso ele pode ser transformado com a evolução da cadeia significante, né? Com o deslocamento da cadeia significante. Então, nesse sentido, vamos retomar, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem, essa é a definição do Lacan em instância da letra, né? Não como uma fala, né? E ainda que fosse definido como uma fala, né, exclusivamente como uma fala, a gente pode dizer que Libras tem uma estrutura de fala, né? Ela tem um pé na escrita, um tipo de escrita, mas aí o Lacan vai reformular sua noção de significante, mas ao final da sua obra, dizendo que o significante exprime no real aquilo que a letra faz no simbólico, né? A letra é a expressão no real da linguagem. Então, é como se aquele que fala Libras, ou que se comunica por meio da Libras, ele está numa outra articulação entre letra e significante. Então, ele está no inconsciente, o seu inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas é como se ele falasse uma outra língua. É como se ele tivesse sujeito a um outro sistema de escrita também, né? De traços que vão moldando e fazendo esse litoral entre saber e gozo, segundo a definição lacaniana. Há vários psicanalistas, né? Como a Gláucia, que trabalha no Hospital Sabará, como a Sofia Liber, que se especializaram em tratamento com surdos mudos, na medida que podem usar, então, o seu trabalho com o gesticular em Libras para produzir pontuações, para produzir efeitos de interpretação, para produzir efeitos de manejo da transferência e tudo aquilo que acontece numa análise com falantes-falantes ou falantes por meio do verbo. Para quem quiser ir adiante nessa questão, Gabriel,
para dividir a sua questão sobre Libras, eu recomendaria um conjunto de trabalhos que abordam o problema da fala, tanto do ponto de vista da aquisição da linguagem, então em crianças que ainda não falam, mas são faladas, já estão no universo da fala e vão adquirir isso, né? Psicanálise para aqueles que não falam, a imagem e a letra na clínica com o bebê, da Cláudia Mascarenhas Fernandes, e quem fala na língua, sobre as psicopatologias da fala, uma organização da Ângela Vorcaro, uma reputada psicanalista nessa área, nesse tema, né? Publicada pela revista Galma. Também Rumo à Fala, de Marie-Christine Lasnik-Penot, né? Rumo à Fala, 3 crianças autistas em psicanálise, ou seja, questão de um outro grupo de pessoas que têm dificuldade com a fala, o autismo. Um texto de fundo sobre essa problemática você vai encontrar também em Alfredo Jerusalinski, Saber Falar, da editora Voz, Como se adquire a língua. E uma representante do grupo de Campinas, Maria Tereza Guimarães de Lemos, A Língua que Me Falta, uma análise dos estudos em aquisição de linguagem do mercado das letras. Recomendo que você acompanhe de perto a produção do grupo da professora Regina Freire, da PUC, da Fonoaudiologia da PUC de São Paulo, que vem se dedicando há muitos anos à investigação de patologias da fala, investigação fonoaudiológica e psicanalítica da surdez, da mudez, tem várias teses, vários mestrados que ela organizou sobre essa matéria. Para continuar recebendo o nosso Falando Nisso, basta se inscrever, pode ser com um gesto só, no nosso Aqueronta Movebo aqui embaixo.